Noite, vamos chegando, estamos aqui para compartilhar mais um pouco, da reflexão da palavra de Deus, no livro de Jó, e numa leitura cronológica. É esse o nosso propósito nessa noite. Olá, Dona Rosana, que prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda. Estamos aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E o meu desejo é transbordar na vida das pessoas que estão aí dispostas e com esse tempo, que às vezes a pessoa está até disposta, mas não tem esse tempo disponível. Por isso também está ficando gravado. E aí a gente pode compartilhar essa live com outras pessoas também. Elaine, bênção, que Deus possa usar esse tempo, viu? Eu peço a vocês que compartilhem as suas opiniões na medida que a gente for conversando, para que seja bem produtivo esse nosso tempo aqui, tá? Vou fazer um outro pedido, se puder compartilhar também aí nesse aviãozinho, para outras pessoas chegarem. É um tempinho aí que a gente tem para acessar outras pessoas, O meu desejo é que a palavra de Deus produza no coração daqueles que ouvem o que apraz ao Senhor, o que é desejo de Deus, E hoje nós temos uma leitura de 4 capítulos. Para quem está aqui pela primeira vez ou ainda não assistiu os outros vídeos, eu não estou fazendo a leitura do texto, mas fica aqui registrado que eu estou compartilhando as minhas impressões sobre o texto. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma organização que foi feita por homens naturais, E por conta disso, a gente não tem uma sequência dos acontecimentos. E a proposta da leitura da Bíblia cronológica é exatamente alcançar essa sequência de acontecimentos. E aí já dá pra gente entender que Jó, ele surge mais ou menos ali depois de Noé, depois do dilúvio. Provavelmente essa é a posição histórica da vida, e da experiência de Jó. Então, assim, não estranhe caso você já tenha ouvido de forma diferente, mas é simplesmente uma questão histórica. Eu acredito que a colocação da Bíblia que a gente tem em mãos, ela tem um propósito, A gente não está aqui desmerecendo esse propósito, só fazendo uma leitura diferente daquelas que já foram feitas. Por exemplo, eu já li ano retrasado na mesma sequência. Não, de novo eu tô errando. Também não fiz na mesma sequência que aparece na Bíblia. Eu fiz bem alternado. Comecei com Gênesis, mas aí a proposta também da Bíblia, o verso, era outra e era bem mista, Para quem não sabe, a Bíblia e o verso é um aplicativo. E a gente pode ter no celular e fazer várias leituras. Tem muito devocional. São pequenos momentos de leitura e algumas vezes de orientação também. Eu acho que vale a pena. Eu vou aproveitar, antes de começar no texto propriamente dito, seja bem-vindo, Yes Miguel Couto. Seja bem-vindo. Queria aproveitar para falar sobre uma experiência que eu tive ontem e sobre uma orientação que eu recebi hoje através de um livro que a gente está estudando lá na igreja. Então, assim, a orientação que eu recebi ontem foi orar antes de ler a Bíblia. Não sei se você tem esse hábito. E até completou com uma das orientações de hoje do livro que a gente está lendo. Eu já coloquei aí, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. A orientação de orar antes é porque o único autor
de livros que pode sentar do nosso lado é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a Bíblia. E o Espírito Santo, ele é vivo, né? É uma pessoa. Então ele pode sentar do lado da gente na hora que a gente estiver lendo a Bíblia. E algumas pessoas consideram a leitura da Bíblia uma coisa difícil, porque os livros, até mesmo a construção textual, ela é muito complexa, porque não é necessariamente do nosso tempo, né? Então, algumas pessoas acham muito difícil. E aí, a orientação é: convida o Espírito Santo para ele falar ao seu coração aquilo que ele quer com aquela mensagem. Uma outra, e aí já puxando até um pouco mais, não ia falar sobre isso, mas uma outra orientação é ler a Bíblia e se colocar ali dentro. Então a gente está falando de Jó, mas eu posso pensar em vários momentos que eu, Ana Angélica, vivi dores, né, tão intensas que me fizeram resmungar, murmurar. E aí é importantíssimo a gente ler a Bíblia com essa visão de que eu tô ali dentro. Porque senão a gente só vai ler um livro de histórias dos outros. Mas a Bíblia não é de histórias dos outros. A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para nós. Então veja Deus em cada linha dizendo para você: filho, eu te amo. Filho, eu estou com você. Oi, Nani, boa noite. Boa noite. De novo, Nani, eu não consigo acenar para você. Por que deve ser isso? Não entendi. Mas vamos lá. A outra orientação é, depois que ler, orar de novo. E aí foi nesse ponto que Deus, assim, falou bastante no meu coração. Eu, quando comecei no dia 1º, eu fiz uma listinha com alguns pedidos. E aí tenho apresentado ao Senhor. Só que ontem o Senhor ministrou isso no meu coração, que eu deveria orar baseado naquilo que eu tô lendo. Então, assim, como ontem eu li sobre Jó, sobre a fidelidade que ele tinha a Deus, sobre a forma que ele sacrificava e orava pelos filhos dele, no final dessa leitura, a minha oração deveria ser: Senhor, me ensina a ser fiel a Ti. Senhor, em que momento eu não tenho sido fiel? Senhor, como eu posso interceder pela vida dos meus filhos? Né? Então, assim, pegar do texto alguma coisa para aplicar na minha própria vida. E aí, meio que eu já até sabia disso, mas Deus me chamou a atenção para fazê-lo. Me perdoem, eu hoje não quis colocar o celular no apoio, e aí tô aqui sofrendo agora. Eu achei que aqui ele ia ficar melhor. Me perdoe. Então, é isso, tá, gente? Oração no início, oração no fim, e com certeza a gente vai tirar maior proveito da Bíblia. Mônica, querida, que maravilha, que Deus te abençoe mais uma vez aqui com a gente. Elane, eu creio que Deus tá nos ensinando, né? E aí eu tô compartilhando esses ensinamentos, tá bom? Então vamos lá? Hoje os capítulos são 6, 7, 8, e 9. São 4 capítulos hoje e eles não são muito longos, e eu também não tenho, assim, muita coisa para compartilhar hoje não, tá? Então fica aí comigo que com certeza Deus tem coisas a revelar a nós. A primeira coisa, né, lá no capítulo 6, Jó, ele começa falando que por que viver sem esperança? Então eu tô aqui meio presa na Bíblia, mas eu vou voltar aqui pro meu papel. Quando não há mais esperança, Jó tá, né, meio que se queixando disso. E aí o que eu queria pensar com você é que, assim, até esse livro, ele, em alguns comentários, ele entra como livro poético.
A gente sabe da classificação, né, que a Bíblia tem, então ele pode entrar em algumas definições como livro poético. Por quê? Porque realmente tem uma construção ali bem poética. E só que fora isso, a gente também faz uma leitura poética da Bíblia. Não sei se isso acontece com você, mas a gente acha assim, tudo na Bíblia é tão perfeito, né? Tão maravilhoso e tal. E a gente faz meio que essa leitura. E eu quero, né, te chamar, não queria, porque queria estar lá atrás, é agora, eu quero te chamar. Oi, Cristiane, meu Deus, quanto tempo, Cristiane. Que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Então eu quero te chamar para fazer essa leitura, como eu já disse, trazendo para nós. Imagina se a gente passa pela metade, eu acho que metade até muito, né? A 10ª parte do que Jó estava passando. Será que nós teríamos uma outra postura? E o que eu vejo aqui é um homem sincero, um homem desesperado, falando dos sentimentos dele de forma clara, objetiva, né? Então ele traz aqui logo no início do capítulo 6, ele diz assim: o que eu tô sentindo, se fosse pesado numa balança, seria muito pesado. E aí eu quero te trazer para fazer essa análise da sua vida. Quantas coisas que a gente passa por não saber a origem. Porque, gente, assim, nós temos o livro de Jó para entender no mundo espiritual algumas coisas que aconteceram. Mas Jó não tinha isso. A história estava sendo escrita a partir dele. E aí os sentimentos estavam ali, borbulhando o tempo todo, né? Eu vejo, assim, que Jó expôs de forma clara toda a dor que ele estava sentindo. E ele não mentiu. E isso é uma coisa assim muito importante, eu acredito até mesmo para produzir cura. Sabe, acho que a gente precisa aprender a se expor para Deus de forma clara. Jó não foi irreverente, Jó não foi desrespeitoso, Jó compartilhou a sua dor. E é uma coisa que eu não vejo acontecendo sempre. Muitas vezes nós queremos fazer o papel de bons filhos, de bons crentes ou de bons cristãos. Nós temos pessoas de diversas religiões, eu não estou aqui pregando religião, estou só compartilhando que a religiosidade às vezes nos leva a tomar, né, a assumir uma postura que não traz cura, pelo contrário, adoece. Haja vista que a religião, como origem da palavra, deveria ligar o homem a Deus. E, infelizmente, o que está acontecendo hoje é que a religião está distanciando o homem de Deus por conta de todos os seus dogmas, né? E acaba forçando o homem a ter uma postura que muitas vezes ele não entende, não compreende, não quer. Então, assim, para mim hoje fica a importância, o valor de ser sincero com Deus. E ser sincero não significa ser desrespeitoso, mas é expor para Deus com clareza os nossos sentimentos. Eu não me lembro o nome. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Eu não me lembro o nome do livro, mas eu li um livro na época do seminário que falava sobre isso, a importância da gente ser franco com Deus. E ele conta no livro, o autor conta que uma vez ele orou, falou um monte de coisa para Deus e depois ele achou que tivesse falado demais. E aí ele esperou receber assim uma bronca de Deus pela forma que ele tinha se posicionado. E aí, alguns minutos depois, Deus responde a ele que foi a única vez na vida, e ele era um pastor, e aquela foi a única vez na vida que ele tinha sido sincero com Deus. E Deus tinha se agradado da sinceridade dele. Então, assim, Deus se agrada da nossa sinceridade. E outra coisa que eu quero destacar aqui é a necessidade de, quando a gente ouvir outra pessoa,
a gente saber acolher, né, aquilo que está sendo falado. Eu já participei de formação em capelania, já participei de formação em aconselhamento e agora, mais recentemente, também a formação em coaching. E assim, como é importante a gente saber acolher e não julgar, sabe? Tem um termo que a gente usa no coaching que é fazer cara de coaching. Então, o que é fazer cara de coaching? É deixar que a pessoa se expresse da maneira que ela quer se expressar, sem que as nossas expressões interfiram naquilo que a pessoa está falando. Por quê? Porque se a gente interfere, a gente quebra essa conexão, a gente quebra até mesmo esse acolhimento que a pessoa pode ter sentido na gente no primeiro momento. Então, assim, é muito importante a gente deixar a nossa cultura, as nossas crenças de lado e deixar a pessoa falar, não argumentar. E aí, aqui a gente vê que os amigos, né, de Jó que estavam ali, eles não tiveram essa postura e por conta disso eu acho que aumentou o sofrimento de Jó. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Cuidado para a sua fala, o seu conselho, né, não piorar ou aumentar a dor de quem está sendo ouvido por você. É muito sério isso. Às vezes os nossos conceitos acabam piorando a situação, né, das pessoas. Ou, ao contrário, as pessoas pioram a nossa situação com os conceitos que elas têm. E aí fica uma outra dica. Cuidado para quem você compartilha as suas dores, os seus problemas, os seus pensamentos, né? A gente precisa, até para isso, a gente precisa pedir orientação a Deus, né? Observar pessoas maduras, pessoas que realmente são amigos, e ser amigo não é passar a mão pela cabeça, né? Mas é aquele que até fala a verdade, mas sabe como falar, né? É importante isso. Depois a gente vai lá para o capítulo 7, e no capítulo 7 chega o momento em que Jó continua ali, né, descrevendo toda a sua dor, como ele se sente, e depois entra Bildade falando para Jó. Deixa eu aqui, tô meio... no capítulo 7 ele ainda não fala Bildade, ele fala no 8, mas Jó fica ali se lamentando das suas dores, dizendo que ele não tem paz, mas ainda na fala do Elifaz, que tinha falado anteriormente, ou até mesmo eles já tivessem falado e o texto foi colocado assim, né? Porque Jó, ele fala, o título fala que ele se decepciona com os amigos. E uma outra coisa que eu aprendo é que as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que nós mais demos intimidade, liberdade, são as que têm maior tendência a nos magoar. Sabe por quê? Porque a gente espera mais dessas pessoas e eles nem sempre são capazes de nos dar aquilo que nós esperamos. Então, as nossas expectativas também precisam ser doutrinadas, né? A gente não deveria criar expectativas em pessoas, porque as pessoas são tão falhas como nós. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Precisa aprender a não falar tudo da nossa vida para todo mundo, não dar intimidade para todo mundo. Acho que a gente pode ter amizade sem ter tanta intimidade. Eu até sempre conto isso nos meus testemunhos. Eu vivi uma situação que eu expunha muito a minha vida para pessoas. E num determinado momento eu comecei a receber conselhos de pessoas que eram boas, que queriam o meu bem, mas elas me davam conselhos baseados nas suas experiências. E esses não eram conselhos bons para mim, né? Porque cada um de nós tem uma experiência e a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho falado nos meus atendimentos em coaching que eu tô aprendendo que aquela frase, faça aos outros o que você quer que façam a você, ela não tem
tanta profundidade assim, sabe? Ela não é tão assertiva como eu achei que fosse há um tempo atrás. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, temos propósitos diferentes, temos experiências diferentes, e isso faz com que sejamos indivíduos, né? E aí indivíduos são diferentes, são separados. E aí os nossos conselhos, a nossa vida pode não servir para outra pessoa. A gente tem que ter cuidado, né? Por isso, quando a gente faz aconselhamento na igreja, eu sempre digo que nós vamos buscar ao Senhor a orientação, para que a gente possa falar ali, né, da parte de Deus para a pessoa que está vindo nos pedir conselho. Porque se eu for aconselhar segundo o meu pensamento, meu propósito, a minha experiência, não vai ser bom não, né? Vai ser até muito ruim. E aí a gente continuando, a gente entra no capítulo 8, que fala exatamente a primeira fala de Bildade. E aí entra de novo, né, essa questão que a gente já está falando, que é o cuidado com as nossas experiências e em cima das pessoas. Acaba sendo um peso, porque cada um tem uma experiência e ele vai desenvolver as suas atitudes baseados muitas vezes na sua experiência, né? Na sua cultura, na educação que recebeu. E aí eu vejo aqui Bildade jogando um balde de água fria em cima daquele cara que já estava lá todo cheio de feridas, né? Eu acho que tinha até sal grosso ali naquele balde que o Bildade jogou, porque estava doendo muito, porque Bildade estava falando do que ele sabia, mas o que ele sabia não era a verdade, né? E aí ele começou a questionar, mas por outro lado, eu achei também uma coisa interessante, lá no finalzinho do 8, deixa eu até ler aqui, separei para a gente poder ler. Lá no versículo 20 do capítulo 8, ele diz assim: esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Eu fiquei assim muito pensativa quando eu li esse final do capítulo 8. Gente, como assim o ser humano falha, né? E a gente precisa entender que eles também eram seres humanos. E assim, às vezes, e é por isso que eu digo que a gente precisa buscar a orientação de Deus, é que às vezes na ânsia de ajudar o outro, a gente acaba errando. E eu acredito que foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. O desejo deles era acabar com o sofrimento de Jó. E para eles, dentro da cultura que eles receberam, tudo que a gente vivia de mal, que eles viviam de mal, era fruto de pecado. Na verdade, havia uma informação, muitos povos eram politeístas, né, adoravam a vários deuses, então havia uma informação de que o universo cobrava o erro cometido a algum daqueles deuses. Então, a dor vinha porque fez alguma coisa contra um deus, a ferida era uma outra situação. Então, assim, o que os amigos de Jó estavam ali falando para ele era: cara, tu pecou contra Deus, porque só pode ser. Sempre foi assim que nós aprendemos. Mas nem sempre é assim que a história vai terminar. Nós não sabemos de nada, gente. Nem Jesus, que sabia de tudo, né? Era o próprio Deus, quando foi interrogado a respeito de ser um rei, o que ele responde? Ele diz lá: é tu que dizes. Sabe, às vezes é melhor a gente deixar que a justiça de Deus se manifeste do que a gente querer tirar as nossas próprias conclusões. E aí foi isso que aconteceu com os amigos dele. Mas aqui no final, o que eu vejo é que havia compaixão no coração, havia o desejo de tirar o amigo daquela situação. E ainda havia, tanto na fala de Elifaz, que a gente leu ontem, como na fala de Bildade,
havia um reconhecimento de quem era Jó. Tanto que ele diz aqui, cara, tu é bom. Então, assim, meio que espera mais um pouco. Não era nele a dor, né? Então, espera mais um pouco que Deus vai te livrar dessa, porque Deus faz coisas boas para os bons. Então ele sabia, ele diz assim, esteja certo. Ou seja, ele tá meio que dando a palavra dele, que ele acreditava que Deus ia entrar com solução naquele problema. Então, assim, é mais um cuidado pra gente, né? Sobre o que nós estamos falando com as pessoas, sobre o sofrimento dos outros e como nós estamos julgando esses sofrimentos. E aí, finalmente, nós chegamos no capítulo 9. Como eu falei, hoje o texto é um pouco menor e eu não tive, assim, tanta coisa para tirar, né, desses textos. Os meus comentários estão bem menores, mas eu quero ainda fechar aqui a nossa conversa sobre esse momento final que Jó começa ali a ponderar o que ele está falando. Tem horas que parece que ele está se exaltando, né, com Deus, mas de novo eu vejo uma pessoa ao mesmo tempo rendida e ao mesmo tempo perdida. Por quê? Porque Jó, ele fala assim, ele começa a falar, Deus é poderoso, Deus faz, quem é que vai contra ele diante do juiz, né? Quem é que vai argumentar com Deus? Quem é que tem algum argumento que ele não rebata? Ele fala até isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, Jó, ele tinha certeza de que ele não fez nada para passar por aquilo, mas ele sabia que alguém tinha feito ele passar por aquilo. Só que, por outro lado, ele estava assim, expondo a dor dele para Deus, mas ele sabia que não poderia ser superior, acho que não seria essa a palavra, mas ele sabia que ele não podia tratar Deus com o rigor que a dor dele estava fazendo ele agisse. Como me compreende? Às vezes a gente olha, e eu vejo isso aqui também em Jó, a gente olha para o nosso problema e a gente não consegue ver nada em volta. Então a gente acaba tirando as nossas conclusões do problema. Eu estou olhando para ele, então é ele que eu estou vendo. Por exemplo, agora até me veio essa imagem. Eu estou aqui olhando para o celular, imagino que estou olhando para você, né? É a minha imaginação nesse momento, porque você está aí do outro lado da tela. Mas olhando aqui para o celular, eu estou vendo a tela do computador na minha lente. E é muitas vezes isso que acontece. A gente olha para um determinado lugar, mas com a nossa lente. E a minha lente, por exemplo, não me permite ver o meu globo ocular. Talvez a lente que você está usando agora não permita você ver a solução. A lente que você está vendo agora aumenta o seu problema. Eu não estou minimizando a sua dor, mas talvez o seu problema seja maior por conta da lente que você está usando. E aí é que entra a oração. Nós vamos tirar a lente e vamos dizer para Deus: Senhor, me faz enxergar como o Senhor. Me faz ver como o Senhor vê. Me faz entender por que eu estou passando por isso. Sim, me emocionei agora. O Espírito Santo está aqui. Está do meu lado. E ele está me dizendo que eu preciso, talvez alguém aí do outro lado também, precise tirar suas lentes. Vamos orar?
quero orar hoje com você. Já que a lição hoje foi um pouquinho mais curta, quero orar com você. O que você aprende daqui hoje? Eu aprendo que eu preciso ser sincera. E já vou te dizer logo, eu não vou conseguir ser sincera agora. Eu não sou mentirosa. Mas às vezes a sinceridade exige, como a Bíblia ensina, um quarto de porta fechada, um joelho dobrado. Eu sempre digo isso na igreja. A oração na igreja, ela é formal. A gente ora porque pede para orar para abrir o culto, pede para fechar, ora pelos enfermos, mas sinceridade na oração é dentro do quarto. Mas eu quero orar com você agora, com verdade. Mas a sinceridade vai ficar para o meu momento individual e que fique para o seu também. É nesse momento que a gente confessa pecado, é nesse momento que a gente abre o coração para Deus, é nesse momento que a gente diz o que não está entendendo e gostaria de entender. E antes de orar, eu só queria fechar com outra coisa que eu acabei não escrevendo, mas eu pensei durante a leitura. Deus não quer que você só pergunte para quê. A gente aprendeu isso na religiosidade. Na religiosidade ensinaram pra gente que a gente deve perguntar para Deus para quê e não por quê. Só que a Bíblia, que é a verdade, diz que, por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, ele perguntou: Pai, por que me desamparaste? Então não está errado perguntar por quê. Nós temos o exemplo do próprio Jesus que perguntou. O que nós não devemos fazer é colocar Deus na parede. Dar tempo para Deus, para que Ele resolva os nossos problemas. Isso a gente não deve. Mas dizer para Deus exatamente como nos sentimos, eu aprendo isso hoje. Falar com sinceridade. Declarar para Deus sobre as nossas dores. E perguntar a Ele por que nós estamos vivendo isso. Existe um poder de interpretação, sim. Quando eu pergunto para quê, eu alcanço o propósito daquilo que eu estou vivendo. Mas isso não me impede de perguntar o porquê. Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer primeiro porque o Senhor me deu essa estratégia para esse ano. Eu precisava exatamente hoje estar lendo o que eu estou lendo. Eu quero, Senhor Deus, colocar a minha vida e a vida dessas pessoas que estão me acompanhando. Eu te agradeço pela vida delas. Tu sabes que esse momento de compartilhar é também uma maneira de eu manter esse meu compromisso com o Senhor. Isso tem me auxiliado a manter. E eu quero, Senhor Deus, colocar a vida dessas pessoas nas tuas mãos. E da mesma forma que eu estou sendo, Senhor Deus, ensinada pela tua palavra, que o teu Espírito possa, Senhor Deus, estar ensinando a cada um. Ó Deus, que nós devemos ser sinceros. O que é que na minha vida hoje não tem sido manifestado com sinceridade? Quantas vezes eu falo contigo e não falo de forma sincera? Quantas vezes eu tenho me colocado diante do Senhor de uma maneira formal, de uma maneira religiosa, e isso não tem alcançado o propósito, porque quando o Senhor nos chama para um relacionamento, o Senhor nos chama para intimidade. Eu não preciso fazer caras e bocas para o Senhor, eu não preciso fingir dos meus sentimentos para o Senhor, porque a tua palavra diz que tu me conheces, antes mesmo que exista palavra na minha boca. Então existem palavras que saem da nossa boca que são puramente formal, é puramente burocrático, não existe verdade nisso. E nesse momento eu clamo ao teu Espírito para que a tua verdade nos constranja, porque o Senhor não fala conosco
com meias palavras. O Senhor fala de forma inteira, completa. E que nessa noite nós possamos nos disponibilizar, ou amanhã, em algum momento, a partir desse aprendizado, nós possamos entender que o Senhor espera ouvir verdades da nossa boca. A verdade, ela pode ser dita com respeito, a verdade, ela pode ser dita de forma mansa, mas ela precisa ser verdade. Meias verdades são também mentiras, e nós não queremos viver de mentiras. Nos ensine, Pai. Também nos ensine a abençoar outras pessoas apenas com os nossos ouvidos. Nós temos, Senhor Deus, o entendimento de que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, podemos ouvir mais e falar menos. Nos ensine isso, Pai. Nos ensine o privilégio que é ouvir pessoas, ouvir não só aquilo que sai da boca, mas ouvir a forma gestual, ouvir o comportamento que a pessoa se coloca enquanto está falando, e sem julgamentos, que nós possamos apenas ouvir e que nós possamos, com essa escuta, abençoar pessoas. Porque o que eu entendo que o Senhor estava fazendo com Jó era uma grande terapia. Jó estava tendo oportunidade de falar coisas que talvez ele nunca tenha imaginado. E naquele momento a cura estava entrando nele. Que a cura do Senhor venha sobre mim e sobre as pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Para que, Senhor Deus, ao falar, ao abrir da sua boca, o coração seja curado de toda dor, de todo trauma, de todo sentimento, de toda legalidade dada, Senhor Deus, por palavras, por atitudes. Senhor, eu creio que essa é uma noite de cura, e eu profetizo a cura do Senhor através da nossa fala com o Senhor. Conversa em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu vou ter que botar os óculos de novo para poder ler aqui os comentários. A Mônica disse que sempre quis entender a diferença dos dois, verdade e sinceridade. Você é top. Somos, Mônica, que legal que eu pude contribuir aí. E Elaine, a palavra é de Deus, né? Então ela tem que ser abençoada. Que bom, né? Que foi bom para vocês e que seja realmente assim todo dia. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amém, Dona Rosana. Que Deus possa continuar ministrando em nossas vidas. E que verdadeiramente, gente, haja cura. Tira um tempinho, né? Fica aqui o desafio. Tira um tempo para conversar com Deus sobre os seus sentimentos. Até mesmo as coisas que você não entende, Ele vai ouvir. E Ele vai fazer como eu estou aprendendo. Ele vai fazer cara de coach. Ele vai ficar te ouvindo e no momento certo, da maneira certa, Ele vai te responder. Se você quiser acrescentar, né, aumentar aí, potencializar, acho que a palavra é melhor, potencializar esse seu momento, e precisar entender que precisa compartilhar com uma pessoa de carne e osso, né? Porque Deus é uma pessoa, é um amigo presente nas horas de angústia. Mas se você quiser conversar com uma pessoa de carne e osso, a gente pode combinar e a gente pode conversar um pouco. Se você quiser expor, tá? Alguma coisa que você sinta que não basta fazer isso na oração, é uma coisa que eu sempre oriento também, que quando nós tivemos a reforma protestante, nós perdemos um dos benefícios da confissão, né? Claro que foi maravilhoso, porque havia toda uma manipulação por trás da confissão naquele momento, e Martinho Lutero, nas 365 teses, 395 teses, ele acaba tirando, né, excluindo essa questão da confissão para as pessoas, para o homem, né, no caso para o sacerdote da igreja. E com isso nós perdemos o que a palavra de Deus diz lá em Tiago, que é possível alcançar cura através da confissão. Então é importante a gente ter uma pessoa para confessar também. Não que essa pessoa vai trazer o perdão para as nossas vidas, mas a cura vem à medida que a gente fala e o outro, maduro, sábio, né, nos ouve e, direcionado por Deus, nos orienta.
Então eu me coloco aqui à sua disposição. Eu talvez não seja a pessoa mais sábia do mundo, mais madura do mundo, mas sou alguém que posso e desejo, né? Estou disponível a te ouvir. Se quiser, a gente marca um tempinho para a gente conversar. E nesses tempos de pandemia, eu estou aprendendo a fazer isso pelo computador, né? Às vezes a gente não tem o tempo ali para se juntar, para ir a algum lugar para falar, mas a gente pode fazer isso por aqui também, tá? Mônica tá dizendo aqui, eu já quero, estou precisando muito. Acredito que falar com você vai me ajudar muito. Então vamos, Mônica. Vou mandar um recadinho aí no direct pra você, pra gente organizar um horário legal pra gente falar, tá bom? Vamos sim. Ó, beijo pra todos, uma noite de paz e de muita cura através da fala. Amém? Deus abençoe.